Então, começo por agradecer o convite que me foi feito e a minha intervenção vai-se realmente fundamentar, como já foi dito, sobretudo até os anos 71, 72. Portanto, principiamos então o salvamento da arte rupestre. Passamos à imagem seguinte, que é a imagem, portanto, começaria por lembrar Eduardo da Cunha Serrão, como está aqui escrito, foi realmente o mais importante arqueólogo da segunda metade do século XX. Porquê? Porque realmente foi o pioneiro de trabalhos arqueológicos, novas metodologias, e efetivamente eu não toquei em nada. E, portanto, está a funcionar automaticamente. Automaticamente. Também deve haver um operador. Pá. Não toquei em nada. Portanto, estas são mais cómodas, estas são mais cómodas. Pronto. E realmente foi graças à junção do Eduardo da Cunha Serrão com um conjunto dos jovens endiabrados dos estudantes de licenciatura de História que foi possível o salvamento da arte rupestre do Tejo. Esta é a primeira mensagem, que a mim me parece muito importante. Foi a junção de uma geração dos anos que, portanto, tinha uma diferença de idade razoável em relação aos estudantes. Foi essa a junção de duas gerações que permitiu este salvamento. Sem o Eduardo da Cunha Serrão, tal não teria sido impossível, porque, de certa maneira, nós éramos um bocado insuportáveis. De facto, ainda somos. Cunha Serrão foi de tal maneira generoso que a sua casa, no Campo de Ourique, se transformou no quartel-general em que se dirigia os trabalhos da arte rupestre do Tejo. E mesmo numa fase posterior, Eduardo da Cunha Serrão continuou a trabalhar. Portanto, Eduardo da Cunha Serrão foi uma figura fundamental para o salvamento da arte rupestre do Tejo. Ele disse assim, esta frase, que é realmente significativa, que é a frase, no fundo, que ele escreveu e que corresponde àquilo que foi uma verdade subsequente. Ou seja, o salvamento da arte rupestre do Tejo foi um dos casos mais importantes da arqueologia portuguesa desse tempo, como ele escreveu antecipadamente. E tinha consciência e, por isso, realmente juntou-se a uma equipa nova. Agora, um pouco porque é que eu relaciono este salvamento com o 25 de Abril. Porque, de facto, os anos 70 do século XX são muito importantes. São muito importantes porque os estudantes estavam muito influenciados pelo Maio de 68 em França. Em particular, pelos novos filósofos franceses que depois passaram a ser muito citados pelos anglo-saxónicos, só os descobriram quase uma década depois dos portugueses já o conhecerem, e, efetivamente, também toda a obra de Louis-Gourhan. E a ideia a Teresa já sublinhou isso, como disciplina auxiliar da história, era considerada obsoleta. E a teoria estruturalista, também já foi falado, parecia adequada à interpretação da arte rupestre. As questões de ordem epistemológica passaram a ser, evidentemente, fundamentais e antropológicas. E, por isso, surgiram conflitos graves com os professores. E a maneira como nós entendemos com os professores dogmáticos, entendemos efetivamente resolver esses conflitos, era dizendo-lhes diretamente nas aulas que não podia ser assim. O que eles estavam a ensinar era uma história
de outrora, uma história de um outro tempo. E, portanto, fazíamos uma contestação organizada para eles se desorientarem, de maneira que ou saíam da sala e deixavam a sala entregue aos estudantes, ou, efetivamente, insistiam em ficar, como foi o caso do Borges Nunes, e depois os estudantes saíram todos. E ele ficou sozinho a falar para as cadeiras. Portanto, porquê? Porque era proibido proibir. E, de facto, houve um caso excepcional, não foi só ele, também o Luís de Matos, que foi o caso do Dr. José Matoso, em que aceitou um diálogo. E nesse diálogo, precisamente, ficou decidido, nós, aliás, pensámos assim, bem, este senhor aqui, de facto, sendo um frade, vai ser divertido, porque ele era frade ainda nessa altura, vai ser divertido fazer contestação, porque era frade. E, portanto, de facto, aí não houve grande contestação. Ele entrou em diálogo connosco e resolveu fazer-se aquilo que era mutuamente de interesse, uma análise antropológica da Bíblia. E foi assim que as aulas decorreram e só houve uma interrupção, que supomos ter sido, de facto, alguém relacionado com a polícia de vigilância, a polícia PID, chamada PID, que um dia se levantou no meio de uma aula e disse assim: não compreendo como se pode estar a adulterar a Bíblia desta maneira. E, portanto, nós evidentemente nunca o tínhamos lá visto, chegámos à conclusão que só podia ser alguém ligado, de facto, à vigilância do Estado. Aqui temos realmente uma imagem muito conhecida que mostra realmente, de facto, é uma imagem de uma espécie de guarda de um conjunto, de facto, de pessoas, de estudantes, já articulados com o Eduardo da Cunha Serrão, que é a única pessoa de idade que está no meio de todos aqueles jovens que por ali, nessa altura, não é? Agora são dinossauros, que por ali circulavam e, portanto, estão numa atitude... Esta imagem é muito interessante, porque tem realmente esta atitude de braços cruzados, como vamos enfrentar o inimigo. Mas esse inimigo existia. E, portanto, efetivamente, estamos ali naquela posição quase de combate, como uma equipa de rugby que se vai preparar para um combate. E porquê? Porque, efetivamente, nós tínhamos, de facto, inimigos. E, entretanto, o ano 71 é um ano fundamental. Nós fizemos, com a proposta do Vítor Oliveira Jorge, uma campanha em agosto, em Torres Vedras. Depois, a seguir, fomos fazer uma campanha também para o litoral da Arrábida e, nessa altura, contactámos mais diretamente com o Eduardo da Cunha Serrão. Este momento da campanha da Arrábida foi um momento decisivo que chegámos à conclusão de que tínhamos um adversário científico comum. Quem era esse adversário? Esse adversário eram os Serviços Geológicos de Portugal, que tinham adquirido a totalidade, o monopólio dos serviços, do absoluto dos estudos da pré-história em Portugal. Forjou-se assim uma aliança duradoura que irá ter impacto no estudo da arte rupestre do Tejo. E aqui vemos precisamente nesta imagem, é muito interessante, porque se vê realmente o Eduardo da Cunha Serrão, que tinha estado em Londres em 55, 56, tinha, de facto, contactado com os novos métodos da arqueologia inglesa e foi o primeiro a introduzir em Portugal as técnicas de registro estratigráfico e, como ele revela aqui nesta carta, foi muito mal recebido pelos colegas, sobretudo, porque para eles era muito estranho, porque faziam as estratigrafias em gabinete e não, de facto, nas intervenções de campo. E, portanto, ele aqui nesta carta, que é muito curiosa, ele diz que os colegas dele não o atenderam. E vai ser, efetivamente, uma nova geração que vai conseguir fazer essa ponte entre Eduardo da Cunha Serrão e os novos métodos. E aqui temos uma conversa no Museu Nacional de Arqueologia, que nos foi cedido pelo diretor da Faculdade de Letras, Fernando de Almeida. É muito curioso, de facto, as pessoas que estavam ligadas ao regime, efetivamente,
estabelecerem algumas pontes com os jovens e cederem uma sala ao GEP, porque isso correspondia já ao reconhecimento da desagregação do regime, ou seja, havia necessidade de contactar os jovens. E aqui temos Eduardo da Cunha Serrão a falar connosco numa mesa que tínhamos uma chave dita clandestina por uma técnica do museu desta sala, e é verdade, tínhamos uma chave clandestina para lá entrar, e portanto, não no museu, mas nesta sala, e portanto o Eduardo da Cunha Serrão a conversar connosco, debates que muitas vezes seguiam, porque o Eduardo da Cunha Serrão defendia, enquanto nós defendíamos o estruturalismo, ele defendia de facto o Gordon Childe nas suas teorias, e portanto debatia sempre com fervor o Gordon Childe, e nós falávamos do estruturalismo. E depois esses debates normalmente continuavam ao lanche dos pastéis de Belém, portanto os pastéis de Belém ficavam ao lado e nós comíamos realmente 4 ou 5 pastéis de seguida, porque era importante para termos calorias suficientes para podermos discutir com o Cunha Serrão, o Gordon Childe, e nós advogarmos o estruturalismo. Finalmente, portanto, nós pensámos que a zona do Tejo seria fundamental para avançarmos, porque a zona mais próxima de Lisboa já tinha sido estudada. E, portanto, pensámos em fazer o primeiro reconhecimento do Paleolítico para outubro de 71, logo a seguir àquelas campanhas de Sesimbra, que são decisivas, em que surgiu a tal aliança. E, ao saber do projeto, Paulo Caratão Cerumanho realmente indicou também uma nota, e nós, pronto, tomámos nessa nota para ir ver o que é que havia a jusante das Portas de Ródão. E foi assim que aconteceu esta mudança de nós passarmos do Paleolítico para a arte rupestre. Porquê? Porque está aqui a célebre frase que é muito citada de Paulo Caratão Cerumanho, porque realmente as nossas prioridades mudaram, porque, apesar de tudo, não éramos obcecados pelo Paleolítico e reconhecemos efetivamente a importância daquilo que era a arte rupestre. O estudo do Paleolítico passou para um plano secundário, mas seria retomado em 76. Atenção que nunca deixámos, e, portanto, o Conselho de Vila Velha de Ródão será importante pela arte rupestre, mas também é extraordinariamente importante para os estudos do Paleolítico, sobretudo do Paleolítico Médio, que foram retomados em 76. Portanto, esta imagem é muito interessante, vou passá-la de seguida, porque realmente se vê ainda, a imagem foi tirada pelo António Martins Batista, se não foi tirada pelo Conselho dos Arquivos, em que se vê aquele caminho em que nós descemos pela primeira vez em outubro de 71 para ir ver as plataformas do Tejo. Uma equipa constituída, portanto, por algumas pessoas que eu vou a seguir discriminar. Essas pessoas que estiveram pela primeira vez nas plataformas do Fratel foi a Susana Correia, a Susana Lopes, a Maria Ângeles Queirol, eu e o Jorge Pinho Monteiro, mais a Helena Afonso. Portanto, logo verificámos realmente a extensão e ficámos admirados e entramos imediatamente em contacto com o Eduardo da Cunha Serrão, que depois acabámos por voltar com ele em novembro de 71, e aqui está uma imagem, a primeira selfie de 71, não foi uma selfie, foi tirada pelo Vítor Jorge, do Cunha Serrão. Porquê é que o Cunha Serrão tem o pico na mão? Tem o pico na mão, que depois também na imagem seguinte, a Susana com ar sorridente apresenta. Um pico ameaçador, porquê? Porque realmente, entretanto, os serviços geológicos, irritados com a nossa descoberta, já tinham sabido, começaram a propalar que a maior parte das gravuras tinham sido feitas com os tirofontes dos trabalhadores dos caminhos de ferro. E, portanto, estávamos aqui, trouxemos o pico para fingir que também íamos fazer gravuras. De facto, é por isso que tanto o Eduardo da Cunha Serrão tem o pico na mão, como seguir também a Susana tem o pico, de facto, a ameaçar fazer gravuras, porque estávamos a gozar, de facto, com os Cunha Serrão. Entretanto, esta carta também é um documento muito importante, porque é a meditação do Eduardo da Cunha Serrão no comboio. Ele tem uma bastante hesita muito, antes de efetivamente entregar e combinar connosco, avançarmos para o projeto. Porquê?
porque ele reconhece que não é um especialista. Nós também não éramos especialistas, eu, aliás, não sou especialista em nada, sou simplesmente arqueólogo. E, portanto, de facto, não sou especialista em arte rupestre, não sou especialista em quase nada. E, portanto, efetivamente, reconheceu no final, não sei se conseguem ler, mas diz aqui assim que o relatório para a Junta Nacional, e o caso já começa a ser conhecido, portanto era perigoso, começava a ser conhecido pelos serviços geológicos, e de um momento para o outro, 2 tubarões da arqueologia dão lá um salto. Portanto, atenção, que de facto o inimigo aproximava-se. E nessas circunstâncias, portanto, ele depois de refletir que não era um especialista em arte rupestre, nesta carta longa, não é? Efetivamente, pronto, diz que temos que avançar, e avançou em conjunto com aqueles estudantes endiabrados. Os tubarões, em minha opinião, só podiam ser o Zebi e o Veiga Ferreira. E aqui foi assim que muito também é verdade que estava na Direção-Geral, portanto, junto do Aparelho de Estado, o Dr. Bairrão Aleiro. Em dezembro de 1971 foi logo enviado o pedido, era tudo muito rápido. Nós funcionávamos rapidamente, não é como as burocracias atuais. Foi logo mandado um pedido de autorização. Em 13 de janeiro, rapidamente, fomos autorizados a bem da nação, como se dizia antigamente, e da arte rupestre, como é óbvio. E em 21 de janeiro de 72, o presidente da secção de pré-história anuncia a descoberta e felicita Vítor Oliveira Jorge, e também nós estávamos presentes, mas não fomos sequer mencionados. Portanto, mas está bem, o Vítor Oliveira Jorge, no fundo, era o fundador do grupo. Mas aqui está um documento dessa ata que ainda está no arquivo da AAP. A imprensa de Lisboa deu uma ampla cobertura, e isso foi muito importante também para garantir a segurança da nossa descoberta, nomeadamente o Diário de Notícias, e que depois todos os jornais estrangeiros, desde Nova Iorque até a Bruxelas, reproduziram. Isto porquê? Porque, de uma maneira geral, a imprensa norte-americana e a imprensa europeia estava muito atenta ao que se passava em Portugal, porque Portugal, Espanha e Grécia eram as 3 últimas ditaduras da Europa Ocidental. E, portanto, tudo o que fosse uma simples manifestação estudantil, como por exemplo nós fazíamos, que eram meia dúzia de pessoas, era suficiente para alertar e ser comunicado através da imprensa estrangeira. Mas também aquela questão como o julgamento das Três Marias, por exemplo, ou como também a própria arqueologia. Portanto, Portugal estava nos holofotes da comunicação internacional. Portanto, mas nós tínhamos consciência, como o Eduardo da Cunha Serrão, que aquela consciência ética e deontológica, que não tínhamos os conhecimentos suficientes. Portanto, logo a seguir, pedimos e conseguimos um subsídio, fomos a Paris. A Paris, precisamente, falar com o André Louagoran, falar com o Namin Gamper, que eram as nossas referências para a arte rupestre, e foi nesse âmbito que fomos aconselhados a ir falar com Michel Barrézion. E temos uma imagem de Louagoran, também nos convidou para participar em Pansevin, como assim sucedeu. Mas seria Michel Barrézion que realmente aconselhou o método das gravuras, do registro das gravuras, que ele tinha introduzido no Sara. E no Sara havia certos elementos comparáveis ao fundo do Vale do Tejo. Há um filme muito interessante no YouTube, que está aqui a referência, sobre Michel Barrézion, e que podem efetivamente ver, porque nesse filme no YouTube está realmente a gravação do trabalho feito no deserto do Sara. E, portanto, logo a seguir, no mesmo mês, nós, portanto, estávamos sempre a funcionar, no mesmo mês de março, os estudantes da faculdade, nós apelámos aos nossos colegas, através de uma palestra, e logo se juntaram alunos no mesmo ano e no ano seguinte. Está errado, não é de 72, 73, é 71, 72. Formou-se assim uma respeitável equipa, como podem ver, para estudar o Vale do Tejo. Pelo aspecto, parece mais um bando de facínoras do que propriamente, de facto, uma equipa que estão aí de investigadores respeitáveis, não é? Portanto, logo a seguir, imediatamente, logo em maio, portanto, com base naquilo que tínhamos aprendido com Michel Barrézion,
apresentámos uma comunicação, isto é tudo realmente, a rapidez para mim ainda hoje é impressionante. Em 29 de maio de 72 apresentámos a primeira divulgação científica no âmbito da AP, numa reunião que está aqui escrita à ata, que foi secretariada pelo Vítor Jorge, pelo José Moraes Arnaud, do âmbito de facto, e aqui já vêm citados os nossos nomes, os nomes dos estudantes, a parte de Vítor Oliveira Jorge, e ainda, de facto, os vários elementos do chamado Círculo Arqueológico, Faria dos Santos teimava nesta, de facto, que não era assim, e que estão aqui citados os nomes dos estudantes. Dá aqui a ata, que podem consultar em qualquer momento, está nos arquivos, e a seguir, um dos sítios realmente já aqui foi falado, que é realmente a importância dos caixões. Mário Varela esqueceu, não disse, foi primeiro que o Sr. Carepa e outros barqueiros do Tejo realmente tiveram que enfrentar estes caixões com os barcos carregados de pipas de azeite. Portanto, e que os conduziam pelo menos até a Abrantes, porque o comboio de ferro, o caminho de ferro ficava em Abrantes. E, portanto, aprendemos com ele, realmente foram tão heroicos como os barqueiros, de facto, do Douro, porque tinham que atravessar estes caixões a toda a velocidade. E eles explicaram, para se avançar por um caixão, tinha que ir para o ponto em que, de facto, a correnteza fosse mais rápida. Eu não fiz isso e, quando fomos ao Chão da Velha, acabei por fazer naufragar o barco. No ano de 1972 não se realizaram os trabalhos, devido ao atraso da concessão das verbas, mas efetuaram-se muitas prospecções. O que é que sucedia em 73, que foi o ano mais produtivo? Foi um ano também agudo de lutas na Faculdade de Letras de Lisboa. Foi o ano em que tiveram presentes, que, péssima ideia, contratarem os chamados seguranças. Os seguranças eram muito poucos, eram 12, quando houve uma batalha entre nós e os gorilas, como nós chamávamos. Eles já tinham batido no David Mourão Ferreira, porque o David Mourão Ferreira, que é um poeta conhecido, era muito novo. Eles pensavam que era um estudante, ele disse, eu sou um professor, e eles de facto esmurraram-no, porque disseram, não pode ser professor com essa idade. Bom, e deram 2 socos no David Mourão Ferreira. E, portanto, realmente a situação era explosiva. E, nesse sentido, de facto, nós, a certa altura, aborrecemos demasiado, porque houve um deles que, suponho que disse uma graça qualquer a uma rapariga, e nós irritámos toda a gente, as raparigas e os rapazes. E, portanto, houve uma batalha campal, e nessa batalha campal, em que alguns de nós estavam presentes, embora não... Mas, sobretudo, houve um dos elementos da equipa do Tejo, o Jair Gonçalves, que ficou seriamente ferido na cabeça e foi preso. E, portanto, porquê? Porque a seguir os gorilas apelaram à polícia de choque, e a polícia de choque não é como hoje, que traz as... Não, eles vinham de pistola, metralhadora aperrada, preparada para atirar. Aliás, mataram um estudante. E, portanto, efetivamente, foi na economia. E, portanto, sobre o comando do famigerado capitão maltês, que andava sempre ali a circular, para ver se havia alguma agitação estudantil. Portanto, 73 foi um dia bom, foi um ano bom, mas ao mesmo tempo foi um ano de crise aguda na Faculdade de Letras, que até fechou. Foi também o ano em que se deslocou a ANAT ao Val do Tejo e um escravo que limpa mais uma vez as rochas anualmente cobertas por lama. Ou seja, de facto, este aspecto é muito importante. Estas rochas disseram na altura, de facto, que o Tejo tinha uma matina muito fresca e, portanto, não podiam se ter conservado. Mas elas eram normalmente revestidas por lama no inverno. E, portanto, todas as vezes nós tínhamos que limpar para se poder observar. E essas lamas provavelmente protegeram as gravuras também. Está quase a terminar o tempo, não está? Pois, por isso mesmo é o último diapositivo também. E, nesse sentido, efetivo, o 25 de Abril, que foi realmente um momento, está aqui, eu não coloquei nenhumas imagens, porque sabia que estava aqui a exposição do meu colega Mário Varela, portanto podem de facto visitá-la,
e não vale a pena. Ele esteve com a máquina fotográfica, eu estive a assistir ao 25 de Abril, e aquilo que mais me impressionou foi aqueles polícias todos que entraram pela Faculdade de Letras dentro, sempre que passava aquelas colunas militares, faziam continência. Impressionante, eu fiquei impressionado. Nunca tinha visto tal coisa acontecer. Nós tínhamos realmente a polícia de choque, era a polícia de choque, mas passavam aqueles chaimites, e eles, evidentemente, só faziam. E então, o que é que os capitães de Abril diziam? O que é que nós podemos fazer? Porque diziam eles, senhor capitão, regular o trânsito, não deixem passar por aqui carros civis, não sei o que mais. Eles limitaram-se a regular o trânsito e mais nada. E, portanto, mas na sequência do 25 de Abril, houve a Faculdade de Letras esvaziou-se praticamente de professores. Mas nós mantivemos a serenidade. Essa serenidade realmente é demonstrada pelo facto de nós, uma vez que as aulas não estavam a funcionar, aqueles estudantes endiabrados não foram fazer mais tumulto, foram precisamente organizar um curso de arte livre. E, portanto, demonstrando o quê? Demonstrando que nós tínhamos realmente, quer com as lutas estudantis em que participámos e organizámos, quer efetivamente com o estudo da arte rupestre, da arte do Tejo, tínhamos realmente conseguido encontrar o equilíbrio. E graças também às conversas com o Cunha Serrão, de facto, esse equilíbrio permitiu o quê? Permitiu, quando não estavam professores, de facto, temos aqui, eu consegui uma das imagens de um curso livre que foi organizado pela Manuela Martins, que está aqui presente, e pelo António Martins de Batista, precisamente para acompanhar. Mas houve outros sobre paleolítico, portanto, houve uma série de cursos livres que foram organizados pelos estudantes, enquanto que as aulas não eram retomadas com novos professores contratados. Isto demonstra como realmente o vazio foi preenchido pelos próprios estudantes e como puderam, assim, continuar tranquilamente os novos alunos a virem a aulas, mas desta vez a aulas por antigos estudantes. E assim termino